Nessa aula eu vou te ensinar como você pode ganhar a corrida contra o glaucoma. Como escapar dessa doença que é a principal causa de cegueira irreversível no mundo atual. Existem no mundo mais de 80 milhões de pessoas com glaucoma, sendo que 11 milhões de pessoas estão ficando cegas bilateralmente por essa doença. Mais de 60% das pessoas não sabem que tem glaucoma. Em países subdesenvolvidos, que são os chamados países do terceiro mundo, 90% dos glaucomas não são diagnosticados. Isso mesmo, 90% das pessoas têm glaucoma sem saber. É um dado alarmante que nos Estados Unidos, por exemplo, a terceira causa mais temida de saúde pública é o glaucoma, perdendo apenas para o câncer e para os ataques cardíacos. E ela pode ser prevenida, ou seja, você pode deixar de ficar cego pelo glaucoma através do tratamento precoce. Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer isso. Estudos sobre a prevalência do glaucoma mostram que em 2020 já haviam 80 milhões de doentes. E as estimativas mostram que em 2040 esse número vai passar de 110 milhões de pessoas. Portanto, é fundamental a prevenção e o diagnóstico precoce. O principal tipo de glaucoma, o mais comum de todos, é o glaucoma primário de ângulo aberto. Ele não tem sintoma no começo e até nas fases mais avançadas, os pacientes não costumam sentir dor, não embaça a visão, não coça, não arde. Você simplesmente vai perdendo a visão aos poucos, sem sentir, e quando chega até seu médico, já não tem mais o que fazer. Ano passado, eu presenciei 2 casos de pacientes jovens, um com 48 anos e o outro com 49, que procuraram atendimento médico achando que o problema era óculos, nunca sentiram dor, nunca tiveram problema de vista. Quando chegaram ao atendimento, já tinham perdido a visão de um dos olhos e não tinha mais o que se fazer. O único tratamento foi o controle da pressão para que esses pacientes não perdessem a visão do outro olho. Mesmo tendo sido submetidos à cirurgia, não puderam recuperar a visão que foi perdida pelo glaucoma. Então, o fundamental é o diagnóstico precoce. Quanto mais cedo você descobrir, mais cedo a gente interrompe o curso natural da doença e faz com que você preserve a sua visão. Antes de vir aqui para Cruzeiro, eu já lidava muito com glaucoma. Eu fiquei durante 8 anos praticamente mexendo só com isso em São Paulo, onde eu fazia especialização. E eu ficava pensando numa maneira eficaz de combater essa doença que tanto aflige a nós oftalmologistas que se dedicam ao tratamento do glaucoma e principalmente aos pacientes que sofrem dessa doença. Eu ficava pensando se existisse uma técnica ou uma forma de impedir essa doença ou de resolver, assim como, por exemplo, uma cirurgia de miopia, que você passa um laser e tira o grau, e se pudesse ajudar essas pessoas a ter a sua visão de volta. Mas, infelizmente, ainda não temos isso. Trata-se de uma doença muito séria que ataca o nervo óptico, que é a principal estrutura que liga o nosso olho até o cérebro. O nervo óptico fica aqui atrás, o chamado fundo do olho. Aqui está a frente do olho, como eu já expliquei em outros vídeos, que é a córnea, a íris, atrás tem o cristalino, aqui é a retina, esse tecido alaranjado, e aqui no fundo tem esse nervo que começa aqui no olho e vai até o nosso cérebro. O glaucoma vai danificando isso aqui, vai atrofiando, vai deixando esse nervo mais fino, vai perdendo os filamentos de células nervosas e você vai perdendo a visão aos poucos. É muito lento e sorrateiro. E como esse nervo faz parte do sistema nervoso central, ele é ligado no cérebro, não tem nada que possa substituir, não tem como eu regenerar esse nervo. Ele é uma peça ligada diretamente ao cérebro. Não tem um remédio, não tem uma cirurgia que eu possa reconstruir esse olho.
Então o tratamento tem que ser muito precoce, para que você não perca a oportunidade de preservar o seu nervo óptico. E ele é muito fininho, na maioria das pessoas esse nervo tem entre 1 e 2 milímetros de diâmetro. Você imagina? Aqui nesse modelo está grandão, fica fácil de você entender, mas na prática é um nervinho muito delicado. E se ele se romper ou se ele ficar totalmente atrofiado, que é o mais comum, a imagem que o seu olho capta não vai chegar até o seu cérebro, então ela não vai ser processada. Você olha para a pessoa, o olho está ali bonito, você olha, não encontra nenhum defeito externo, mas lá no fundo está totalmente deteriorado. O seu nervo não funciona mais, ele não conduz o impulso elétrico do olho até o cérebro. E aí a visão já era. E é disso que eu estou falando, é isso que precisamos evitar. Foi então que eu criei uma modalidade de exame, que consiste num check-up. Igual quando você vai no cardiologista e faz aquele check-up anual, faz todos os exames de sangue, faz eletro do coração, faz aquele eco para ver se o coração está perfeito, se o colesterol está alto, ou se você tem problemas de diabetes, tireoide. Esse check-up anual completo que algumas pessoas fazem, eu resolvi trazer isso para a oftalmologia e comecei a trabalhar de alguns anos para cá com um sistema de check-up oftalmológico, que consiste em, quando o paciente vir até a clínica, ele será examinado de cabo a rabo, ou seja, vamos fazer uma varredura no seu olho, para que você não tenha perca de tempo caso haja algum sinal, por exemplo, de doenças como glaucoma. A ideia é criar uma estratégia para descobrir indícios antes que a doença se desenvolva, ou, se ela já estiver presente, que seja descoberto bem no comecinho. Com isso a gente consegue interromper o avanço dessa doença tão temida. Hoje nesse vídeo eu quero te contar mais sobre como esse check-up é realizado e como que a gente pode fazer para utilizar essa tecnologia, esses exames, para detectar o glaucoma mais cedo e de uma maneira mais precoce possível, antes dele causar dano no seu olho. Porque um exame de vista simples e corriqueiro às vezes não leva a desconfiar do glaucoma? Porque a gente só vê se o paciente está enxergando ou não, ou seja, a gente só testa a visão central, que é quando você olha para aquelas letrinhas e vê lá o A, S, D, ou crianças a gente testa simplesmente em caracteres ou figuras. Quando você está vendo aquelas letrinhas e o médico está rodando aquelas lentes que estão aqui atrás de mim, esse é um aparelho chamado refrator de Green. É aquele que você já conhece, que a gente vai mudando as letrinhas, melhor essa ou aquela, muda as lentes para ficar mais nítido. O glaucoma geralmente não ataca essa visão central nas fases iniciais. E às vezes glaucomas moderados, em que você já perdeu 70% do nervo óptico, essa visão central que a gente mede no exame de óculos, ela não é afetada. Às vezes, quando você vai fazer um exame de motorista no Detran para renovar sua carteira de motorista, o médico do Detran mede a visão central, se você está vendo aqueles caracteres, aquelas letras naquele determinado tamanho. Mesmo pacientes com glaucoma, em fases iniciais ou até em fases moderadas da doença, você não vai ter sua visão central afetada, você vai passar no exame de motorista. Até porque o exame de motorista só exige 70% de visão. Então, um paciente com glaucoma, às vezes em fase avançada, vai passar no exame de motorista. Quando você for ao seu médico só para trocar o óculos, ou pior, às vezes você vai na farmácia ou vai direto numa ótica para trocar seu óculos sem passar pelo médico, você vai continuar enxergando a visão central. Você vai olhar para frente, vai ver o semáforo, você vai ver sua televisão, você vai estar enxergando a sua televisão. Porém, a visão periférica, que é afetada pelo glaucoma, ela começa a dar sinais muito tardios, muito lá na frente, quando a doença já está avançada.
Então, para você perceber que está ficando cego pelo glaucoma, demora muito. Quando você for ao médico fazer um exame oftalmológico, tem que ser feito um exame detalhado, não só trocar o óculos. Às vezes o paciente vem na clínica só quando o óculos quebra. Isso está completamente errado. Precisa ser mais preventivo, precisa ser mais proativo. Outra coisa que não afasta a possibilidade do glaucoma é a pressão ocular estar normal. Mas como assim, doutor? Você ficou louco? Se a pressão do olho está normal, então não tem glaucoma? Está errado. Hoje em dia a gente sabe que tem glaucomas que vão atrofiando o nervo óptico, mesmo com pressões oculares normais. Isso mesmo, não fiquei doido não. O chamado glaucoma de pressão normal. Esse então é mais traiçoeiro, porque ele é um tipo de glaucoma primário, geralmente tem origem genética, e o seu nervo começa a ser atrofiado pela doença, sem sentir dor, sem a visão embaçar e sem a pressão do olho subir. Que história é essa? Então, o simples exame de medir a pressão ocular não basta. Por exemplo, quando você vai no cardiologista, se ele medir a sua pressão arterial e disser que a pressão está boa, significa que você não pode ter nenhum outro problema cardíaco? Não, você pode ter uma disfunção da válvula do coração, seu coração pode estar batendo num ritmo acelerado, ou seja, você pode ter arritmia, mesmo com a pressão arterial estando boa. A mesma coisa são os olhos. Se a sua pressão ocular estiver boa, ainda assim você pode ter glaucoma. A gente tem que buscar os principais fatores de risco. Idade maior de 45 anos é um fator de risco. História familiar de glaucoma, se o seu pai, seu irmão, seus primos, principalmente parentes de primeiro grau, tiveram glaucoma, você tem um risco maior de desenvolver essa doença. Se você já passou por cirurgia nos olhos, você pode ter glaucoma. Se a sua pressão ocular estiver alta, obviamente o seu risco será maior, mas a ausência da pressão alta no olho não exclui a possibilidade da doença. O principal fator de risco é quando a gente examina o fundo de olho, a gente vê características específicas de glaucoma no seu nervo óptico. Através de um bom exame de fundo de olho, o oftalmologista deve desconfiar que o seu nervo óptico tem características sugestivas de glaucoma. E aí a gente vai começar a investigação detalhada, independente da idade. A partir de um bom exame de fundo de olho, a gente vai desconfiar e vai dar o start para começar todos os exames específicos de glaucoma, que fazem parte do check-up oftalmológico completo, que é o nosso jeito de trabalhar. Agora é o ponto alto da nossa aula. Eu vou te ensinar quais os exames básicos para que a gente desconfie do glaucoma e o que fazer na sequência. Através de um bom exame de fundo de olho, a gente vai desconfiar da possibilidade de glaucoma, porque o nervo óptico, essa estrutura aqui, nos mostra um aumento da escavação, ou seja, no centro do nervo óptico, olhando por aqui, através do exame do fundo do olho, a gente vê que tem um buraquinho no centro do nervo óptico. Esse buraquinho recebe o nome de escavação do nervo óptico, ou escavação da papila do nervo óptico. E essa escavação não deve ocupar um tamanho ou um diâmetro maior do que 30% comparado ao diâmetro total do nervo óptico. Se as pessoas têm um diâmetro maior do que 30% na escavação do nervo óptico, a gente desconfia do glaucoma. E as características de atrofias localizadas próximas do nervo óptico são coisas que o seu oftalmologista deverá estar capacitado para avaliar e para desconfiar. Esses pacientes, independente da idade, devem ser submetidos ao exame de campo visual, que mede a visão periférica, para ver se o glaucoma já causou algum dano ao campo visual, embora esse exame, às vezes, entregue dados muito tardios. O
O campo visual às vezes demora anos para ser alterado. O segundo exame que são submetidos esses pacientes é a tomografia de coerência óptica, que é um exame de varredura a laser que analisa as fibras nervosas em volta do nervo óptico. Essas fibras nervosas têm um padrão de espessura e o OCT detecta diferenças nesses padrões, áreas do nervo óptico e das fibras nervosas que já têm afinamento. Esses afinamentos que são típicos são considerados estatisticamente significantes, então a gente vai somando dados ao nosso quebra-cabeça. Outra coisa importante é a retinografia ou estereofotografia de papila, para a gente analisar e documentar como se fosse uma foto do seu nervo óptico naquele momento. E a gente compara um nervo com o outro. Esses exames todos são comparativos, a gente analisando o campo visual, a tomografia de coerência óptica, a retinografia, a gente vai ter dados suficientes para desconfiar ou para fazer o diagnóstico do glaucoma. Associado a isso, a gente precisa fazer uma classificação estrutural do seu olho. Exames como a gonioscopia são fundamentais. Eles vão levar à análise do seio camerular, que é a parte formada entre a íris e a córnea. É por ali que ocorre o escoamento do humor aquoso, que faz com que a pressão suba. É como se fosse um ralo que a gente tem aqui, ó, nesse cantinho, entre a parte branca e a parte preta. Então, nessa junção entre a córnea e a íris, aqui no cantinho, a gente tem uma estrutura chamada seio camerular. A gonioscopia é um exame que a gente consegue enxergar através de uma lente com 3 espelhos todas as características desse seio camerular. Com isso a gente vê se você tem um glaucoma de ângulo aberto ou ângulo estreito. Outra coisa importante são as características da sua córnea. Ah, mas o que tem a ver a córnea com glaucoma? Estatisticamente falando, os pacientes com córneas muito finas costumam ter glaucoma mais grave e costumam ter glaucoma com mais facilidade. Outra coisa importante é que a medida da pressão ocular é feita através de um toque na córnea, ou com um sopro, ou com um instrumento de toque mesmo, que faz o aplanamento da córnea. Se a córnea é muito grossa, o aparelho vai ter mais dificuldade para medir e vai falsear uma pressão alta que às vezes não existe. Por outro lado, se a córnea for muito fina, o aparelho vai medir e vai aplanar essa córnea com muita facilidade. Com isso, a pressão vai parecer que está baixa e na verdade não está. É uma pressão falsamente baixa, ou o que a gente chama de falso negativo. Tudo isso tem que ser levado em consideração. As características do olho, pacientes automíopes podem ter um risco maior. Toda a estrutura do olho tem que ser avaliada para análise do glaucoma. Não só medir a pressão do olho e fazer o campo visual. A medida da pressão ocular pode esconder o glaucoma através de uma aferição errada. E o campo visual, que era o exame mais antigo e mais consagrado, ele pode trazer problemas só no final, quando a doença já avançou muito. Então, como você vê aqui nessa aula, a questão é mais complexa. A gente tem que fazer vários exames, por isso a ideia do check-up ocular, do check-up oftalmológico, para que a gente, de posse de todas essas informações, vá montando o quebra-cabeça, para dizer se você tem glaucoma ou se você tem só uma suspeita. E se é uma suspeita forte, se vale a pena fazer um tratamento preventivo ou não, se a gente só vai fazer um acompanhamento anual ou semestral, dependendo do grau da suspeita. Uma vez feito o diagnóstico, o que eu devo fazer? O diagnóstico precoce nos dá a oportunidade de tratar o glaucoma cedo. Inicialmente, se o glaucoma não for muito grave, a gente pode iniciar o tratamento simplesmente utilizando colírios. Colírios, gotinhas que você vai pingar no seu olho para abaixar a pressão ocular, mesmo nos casos em que a pressão não for alta.
Os dados de estudos ao longo dos últimos 20, 30 anos mostram que tem benefício também em tratar com os colírios, independente da pressão. Quando o paciente precisa de ficar usando mais de 2 ou 3 colírios, existem glaucomas que não controlam somente com um colírio. Passando de 1 ou 2 colírios, você já pode considerar a possibilidade de cirurgia. Ah, mas a cirurgia é muito perigoso. Não. Antigamente, a gente só tinha cirurgias mais agressivas, em que você tinha que cortar e costurar o olho, implantar válvulas grandes no olho. O risco era tremendo. Então, a gente conduzia o tratamento do glaucoma usando 1, 2, 3, 5 colírios ao mesmo tempo. Além de gerar um problema grave de custo, esses colírios são todos muito caros, a maioria deles custa mais de R$100 cada um, e você nunca vai parar de usar. Eles também causam danos na superfície do olho, causam muita irritação, intoxicam a superfície do olho, são agressivos, podem causar olho seco, olho vermelho, coceira, um crescimento indesejado dos cílios, fica aquele olho congesto, sabe? Parece que está sendo agredido, que você está usando remédio demais. Então o tratamento com colírios para o glaucoma, além de um certo limite, passou de 2 ou 3 colírios, passa a ser muito desgastante para o olho e para o bolso. Fica complicado, a gente esquece. Já pensou? Quando às vezes eu preciso tomar antibiótico uma semana, um remédio de 8 em 8 horas por uma semana, às vezes eu não consigo terminar, eu esqueço. Imagina você usando 3, 4 colírios todo dia pro resto da vida. Fica complicado. Aí a gente já pensa na cirurgia. Hoje em dia tem alguns países, como o Canadá, por exemplo, que no sistema público eles já optam pelo tratamento com laser cirúrgico desde o primeiro momento do diagnóstico. Porque é um tratamento que hoje tem um risco baixo e vai te livrar de ter que ficar usando 2, 3 colírios. O advento do laser foi um divisor de águas na oftalmologia e para o glaucoma não foi diferente. O laser, que a gente chama de ciclofotocoagulação, antigamente era muito agressivo. Ele tinha risco de atrofiar o olho, de machucar o olho. Então ele só era usado para casos que o paciente já perdeu a visão ou está muito grave, não tem mais chance de recuperar. De alguns anos para cá, esse mesmo laser foi modernizado, foi amansado. Através da tecnologia, a gente consegue entregar uma quantidade de laser, uma dosagem pequena, em que ele vai atuar aqui, ó, pela parte de fora do olho. A gente encosta a sonda do laser aqui nessa parte branca, bem próximo do limite com o preto, com a parte preta, externamente aplica o laser e ele vai atuar aqui dentro nessa parte preta. Ó. Ele vai atravessar o olho, através da parede do olho, sem furar, sem cortar e sem agredir, e vai fazer o efeito aqui dentro, que é o corpo ciliar, que é onde produz o humor aquoso. Como eu já falei nos outros vídeos, procure aqui no nosso canal, eu explico todo o processo sobre essa questão do humor aquoso, que é esse líquido que é produzido aqui dentro e faz a pressão do olho subir. A atuação do laser de fora para dentro vai diminuir a produção desse humor aquoso e com isso faz com que a pressão do olho baixe, diminuindo assim a sua necessidade e a sua escravidão diante desses colírios. A grande vantagem desse laser, que agora a gente chama de micropulsado, é que ele não destrói tecido. Então ele tornou-se uma cirurgia bastante amigável, que causa pouquíssimo risco e traz um benefício enorme, mesmo para pacientes que já foram operados antigamente com técnicas antigas de cortar e costurar. Casos de glaucoma secundário, que é pós-trauma, o paciente já machucou o olho, feriu a íris, que passa a ser até uma contraindicação às cirurgias convencionais, o uso do laser funciona super bem. Existem também tecnologias de stents.
tipo aqueles estentes que coloca no coração quando a pessoa vai fazer uma angioplastia, coloca aqueles estentes de titânio para restabelecer o fluxo sanguíneo. A gente também tem diversos tipos de estentes que são colocados aqui nesse cantinho que eu te expliquei. Bem no seio camerular, coloca aquele estente para poder facilitar a drenagem do humor aquoso. São cirurgias minimamente invasivas que você faz e o paciente está recuperado no dia seguinte. Você não precisa fazer corte, costurar, faz uma incisão de 1 milímetro, 1,5 milímetros. Às vezes até durante uma outra cirurgia que o paciente precisa fazer, por exemplo, uma cirurgia de catarata, já aproveita para colocar um estente. Isso vai facilitar o controle da pressão ocular. As cirurgias mais invasivas, como a trabeculectomia, a gente corta um pedacinho aqui da parte branca e cria uma válvula de escape, a gente deixa para os casos em que a gente já tentou as técnicas mais modernas e menos invasivas. Existem os tubos ou válvulas de drenagem, que são tubos grandes também, que são colocados aqui nessa parte branca do olho, e são cirurgias grandes, a gente tem que agredir muito o olho, tem que abrir a conjuntiva, enfiar a válvula lá embaixo, o tubo fica para dentro do olho, é bastante complicado. São técnicas eficientes que eu já usei bastante, mas hoje eu guardo para os casos que eu já tentei usar colírio, depois partir para o laser ou os estentes. Não deu certo ou ainda precisa melhorar mais, aí a gente pode partir para as técnicas mais invasivas, que são as cirurgias convencionais. Hoje em dia, graças a Deus, a gente lança a mão dessas técnicas mais antigas bem pouco. Eu quero te lembrar que a intenção de toda essa aula, desse conteúdo, é fazer com que você perceba a importância do diagnóstico precoce. A melhor solução para o glaucoma é descobrir cedo ou prevenir. Depois que o dano já foi feito, depois que o seu nervo óptico já foi estragado, ainda não tem nenhuma cirurgia, nenhuma técnica capaz de devolver suas perdas. Os estudos estão caminhando a passos lentos. Então, quando você ouve falar que em 2040 a estimativa é que tenha 111 milhões de pessoas com glaucoma, a gente fica preocupado. E o nosso trabalho aqui nesse canal é tentar divulgar essas informações para prevenir, para não te deixar perder a visão sem sentir e sem ter acesso a esse tipo de informação. Eu quero encerrar essa aula com um convite a conhecer o nosso check-up oftalmológico. Se você ou algum familiar, algum amigo seu estiverem aqui pela região do Vale do Paraíba, aqui próximo à cidade de Cruzeiro, eu te convido a conhecer a nossa clínica e fazer o nosso check-up oftalmológico. E, quem sabe, constatar que a saúde dos seus olhos está ótima. Te convido então a clicar logo aqui abaixo do vídeo. Será um prazer poder te atender e, quem sabe, poder te ajudar. Conheça mais sobre o nosso trabalho através do nosso site e pelas outras redes sociais, Facebook, Instagram. Inscreva-se aqui no nosso canal do YouTube para que você possa receber mais conteúdos de qualidade sobre diversos assuntos da saúde ocular e prevenção à cegueira. Te vejo no próximo vídeo. A gente está postando com frequência coisas que possam ser do seu interesse. Muito obrigado.